O PIB da China encolheu 2,6% no segundo trimestre em relação aos 3 primeiros meses do ano. No mês passado, a economia mundial acendeu o alerta depois que a segunda maior incorporadora imobiliária da China entrou em crise e anunciou um possível calote de 300 bilhões de dólares. A notícia é muito ruim aqui para o Brasil, porque se a China cresce menos, consome menos da gente. Milhares de chineses protestando nas ruas das principais cidades. Bancos, governos e as principais empresas imobiliárias sendo atacadas por falta de entrega do que era previsto no contrato. A China está prestes a enfrentar uma das maiores crises do país. Uma versão atualizada do que aconteceu com os Estados Unidos em 2008. Nesse vídeo você vai entender o que está acontecendo com a China, o motivo de tantas pessoas estarem protestando e como isso não só pode, mas vai afetar os seus investimentos. Não importa se você investe nos Estados Unidos, ou melhor, principalmente no Brasil. Você como investidor deve ficar atento sobre tudo que está acontecendo ao redor do mundo e tudo que pode movimentar a economia. Assim você consegue aproveitar várias oportunidades que esses momentos proporciona. Os chineses já não aguentam mais, eles já estão por aqui, já estão saturados por tudo que está acontecendo na China. Só para você ter uma ideia, a busca pelas casas caiu para 16,9%, a menor porcentagem em 6 anos. Então vamos direto ao vídeo e eu quero saber aqui nos comentários, quando você chegar no final do vídeo, quando que a China vai se colapsar ou se é que ela vai se colapsar. Vambora. Aparentemente, a economia chinesa está à beira de um colapso, e tudo graças ao mercado imobiliário, que foi acusado de comandar um enorme esquema de pirâmide de mais de 9 trilhões de dólares. O esquema funciona assim: um promotor imobiliário pega um financiamento para começar a construir casas. Mas antes de concluir esse projeto inicial, eles usam a garantia do que construíram até agora para coletar mais financiamento e mais dinheiro para começar a construir mais casas inacabadas. E isso continua para sempre. Até agora não pararam. Esse esquema é uma prática comum na China. Mais de 85% das casas na China são vendidas nesse formato. Essas casas podem demorar meses ou até anos para começarem a serem construídas. E é por isso que podemos ver prédios imensos vazios, construídos pela metade por todo o país, as famosas cidades fantasmas. As pessoas já não aguentam mais a situação imobiliária. Por isso que em apenas um mês eles boicotaram mais de 300 dessas obras inacabadas. E não é só isso não. Agora mesmo, enquanto eu faço esse vídeo, tem milhares de pessoas nas ruas protestando, pedindo para que os bancos parem de emprestar cada vez mais dinheiro para as pessoas, porque as casas não estão sendo finalizadas, construídas ainda. Enquanto isso, a resposta dos bancos aos chineses é enviando mais forças policiais e até tanques militares em alguns dos casos, para estabilizar a situação. As consequências deste desastre vão ter um efeito sobre o resto do mundo inteiro. Porque a economia da China é a segunda maior do mundo, atrás apenas de quem? Estados Unidos. Então o que acontece na China, sem dúvida, terá um efeito sobre o resto do mundo, incluindo o mercado de ações dos Estados Unidos. E principalmente, atenção, alô você do Brasil, os brasileiros, que é um dos grandes aliados comerciais da China. Para você ter uma ideia, 30% do minério de ferro é consumido ou vendido para a China. O stock market está estável há mais de um século, com o S&P 500 aí, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, crescendo uma taxa média de 10% ao ano. E os títulos do governo dos Estados Unidos são considerados os investimentos mais seguros do mundo, já que os Estados Unidos nunca deixaram de pagar as suas dívidas. O crédito dos Estados Unidos é construído em séculos de estabilidade e responsabilidade. Mas nem todos os países são assim, especialmente a China, onde o governo controla praticamente tudo. Há muita falta de transparência e de liberdade. Os CEOs que se opõem ao partido no poder podem desaparecer da noite para o dia. A China continental e Hong Kong são os únicos 2 países do mundo que não permitem essas inspeções devido às preocupações de confidencialidade. É por isso que 3 grandes empresas imobiliárias chinesas se retiraram das bolsas dos Estados Unidos. E elas não são as únicas. 300 empresas chinesas com um valor de mercado combinado de 2,4 trilhões de dólares correm o risco de serem deslistadas também, incluindo gigantes como Alibaba. O impacto mundial já começou e provavelmente vai piorar ainda mais.
Antes de continuar, precisamos entender o passado. Se você entende o passado, você vai entender o que está acontecendo com a China agora. A China chegou a esse ponto por causa de uma empresa chamada Evergrande. Você já deve saber quem é Evergrande, você pelo menos ouviu falar nos noticiários, uma das maiores empresas imobiliárias da China, que já no ano passado deixou de pagar as suas dívidas. Isso mesmo. Não pagou, caloteou. A Evergrande é considerada a versão chinesa dos Lehman Brothers, que não é uma coisa muito boa se a gente for fazer essa analogia com 2008. Porque quando Lehman Brothers quebraram nos Estados Unidos em 2008, a crise financeira global começou logo depois. Nos Estados Unidos, a porcentagem de pessoas que possuem uma casa própria é de 64% de acordo com o Home Ownership Rate em 2019. Mas na China, essa porcentagem é de mais de 90%. Há muito mais compradores de segundas residências na China do que quem está comprando um imóvel pela primeira vez. E o número de compradores de terceira casa é quase igual ao número de quem está comprando a primeira. Você tem noção do que é isso? O setor imobiliário é a sua melhor opção na China. Além disso, a China está isolada do resto do mundo. Um chinês médio realmente não tem acesso ao mercado de ações dos Estados Unidos. E tirar o dinheiro do país não é uma tarefa muito fácil. Agora vocês percebem por que o mercado imobiliário é uma das únicas coisas, se não a única opção de investimento dos chineses? É assim que as empresas como Evergrande se tornaram gigantes, com mais de 1.300 projetos espalhados entre 280 cidades. Toda essa ganância por dinheiro fácil é o que vai quebrar a economia chinesa. E a Evergrande é a primeira peça do dominó que vai cair. Mas eles não são os únicos. Cerca de 90 bilhões de dólares foram retirados da economia por causa dos imóveis. Então quer dizer que não foi só a Evergrande que estava nessa pirâmide. Há ainda outras 4 empresas envolvidas que foram retiradas do mercado de ações chinês. São elas: Sunac, Kaisa Group, China Ouyang e Shimao Group. Mais de 60 promotores imobiliários devem 13 bilhões de dólares em pagamentos de títulos. E eles não podem pagar. Não têm condições de pagar porque alguns entraram com pedidos para aumentar o prazo de pagamento. E outros nem tem mais o dinheiro para pagar. A confiança dos investidores na China, as pessoas querendo comprar mais imóveis, já atingiu uma nova baixa. E os valores das casas já começaram a despencar. E não tem nenhuma garantia que a economia chinesa vai conseguir se recuperar logo. Sinais de um possível crash imobiliário já apareciam em 2020. Logo após o governo criar a política conhecida como, entre aspas, as 3 linhas vermelhas. Vem comigo que você vai entender o que são essas 3 linhas vermelhas que o governo chinês criou e por que ele criou. Essa política tinha um teto máximo de gastos que as empresas poderiam ter em ativo versus passivo, dívida líquida e dívida líquida de curto prazo. Vários construtores, incluindo a Evergrande, já passavam muito desse limite estipulado. E isso impediu que elas conseguissem pegar mais empréstimo nos bancos, impedindo que as construções já iniciadas continuassem. Pesquisas apontam que as vendas de imóveis na China podem cair em 30%, que é muito mais do que em 2008, que foi de apenas 20%. Apenas, né? Num mundo normal, onde os investidores seguem o básico das regras de investimentos e diversificam seu portfólio, isso não seria tão ruim. Mas lembre-se que 70% da riqueza da China está ligada no setor imobiliário. Este é o PIB da China desde 1960. Até a década de 1990, sua economia mal crescia. Mas no início da década de 90, a economia da China explodiu. Ela cresceu de $500 bilhão em 1994 para mais de 17 trilhões de dólares em 2021. Isso é provavelmente o crescimento econômico mais rápido da história humana moderna. Parece quase um milagre. O famoso milagre econômico chinês. O setor imobiliário é responsável por 13% do PIB do país e ocupa 1/3 da economia. Grava isso. Isso inclui casas, aluguéis, serviços de corretagem e materiais de construção. O único problema é que a China construiu mais casas do que o necessário, a ponto de transformar o setor em uma verdadeira e grande bolha. A China tem pelo menos 65 milhões de casas vazias. Isso é a mesma coisa que toda a população da França e metade da população do maior país do mundo, a Rússia. Chegou até a criar réplicas de Torre Eiffel em Paris, a histórica Australia Alpine Village e vários outros pontos conhecidos de outros países. A única diferença entre a verdadeira Torre Eiffel e a versão chinesa é que a cópia chinesa de Paris está vazia e ninguém mora lá. Nós temos uma mania um pouco estranha e muito errada de pensar que as coisas vão crescer para sempre, mas de uma hora para outra, o impossível e impensável
pode acontecer. Como um vírus se espalhando pelo mundo inteiro, por exemplo. Com o início da pandemia, o governo chinês implementou uma política de zero Covid, onde forçou toda a população a vacinar e ficar em casa o tempo suficiente para finalmente se livrar do vírus. Foi assim que os promotores imobiliários começaram a quebrar. Se as pessoas não saem de casa para trabalhar, elas não têm dinheiro para comprar casas. Sem dinheiro para comprar casas, os promotores não conseguem construir mais casas e nem continuar aquelas que eles ainda estavam construindo. Sem dinheiro para construir, as entregas atrasam ainda mais e as pessoas ficam cada vez mais irritadas com tudo isso, até chegar nos protestos nas ruas. O governo chinês aprovou uma ajuda de 44 milhões para terminar as obras inacabadas, ou seja, o governo bancou tudo isso. E talvez fazer com que a confiança das pessoas aumente de novo e elas voltem a comprar casas, porque daí sempre vai ter gente na base da pirâmide, né? Constrói um pouquinho, vende. Aí não termina de construir com o dinheiro que eles venderam, constrói mais um pouquinho, acha outro grupo para vender e assim vai indo. Parece que a gente já viveu isso em algum lugar, velho. Só não tô lembrando aonde. Mas a verdade é que confiança é igual a um cristal. Uma vez que quebra, não tem como você mais reconstituir ele. Nossa, que lindo isso, né? Mas é a verdade. Hoje o mundo inteiro já sabe o que está acontecendo na China. Se eu já sei, você agora, nesse exato momento, também já sabe. O governo sabia que essa bolha iria estourar a qualquer momento, mas eles não fizeram nada porque os números anuais do PIB estavam crescendo demais. E nós sabemos que um crescimento não natural e não orgânico não é saudável. Não existe nada de graça. Uma hora a conta ia chegar. E ela está chegando, China. Esse esquema bilionário das empreiteiras chinesas foi quase perfeito. Quase perfeito. Se não tivesse alguns pequenos enganos. Primeiro engano, vender imóveis inacabados por um preço altíssimo. Aqueles imóveis na planta. Segundo, usar esses lucros para construir ainda mais imóveis e não finalizar o que já estava quase pronto. Terceiro engano, antes de acabar qualquer um dos imóveis dos itens 1 e 2, pedir ainda mais dinheiro, seja de pessoas comprando os imóveis inacabados ou pegando empréstimos de bancos. Quarto, as empreiteiras chinesas não deixaram o like nesse vídeo e não se inscreveram nesse canal, que foi um dos maiores enganos até agora. Se você também está enganado, por favor, já deixe o seu like e se inscreve nesse canal. E o quinto engano é repetir tudo isso que foi falado, mas sem prever que o mundo passaria por uma pandemia global, onde todas as empresas tiveram que parar de trabalhar, deixando as pessoas ainda mais nervosas porque a casa ainda não estava pronta e eles não tinham dinheiro para devolver. Sexto, até chegar no item 6, que é quando todo o esquema é descoberto, de pirâmide imobiliária. China, a gente te desvendou. Safado. Não, tira esse negócio de safado. E se a bolha realmente estourar, como aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, o crash pode ser até muito pior. E se acontecer agora, a inflação global só vai piorar, porque ainda há o risco da pandemia voltar e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está causando uma crise global de energia. Imagina tudo isso acumulado mais a crise imobiliária. A economia mundial mal sobrevive agora. Já estamos todo mundo entrando numa recessão. A Europa não consegue consertar sua crise de energia. A Alemanha já não sabe o que vai fazer no inverno por conta do corte da Rússia provendo o gás, já que os dutos que saem da Rússia e levam gás para a Europa, principalmente para a Alemanha, estão cortados pelo Putin. Os Estados Unidos não podem diminuir as taxas de juros porque está sofrendo com a alta da inflação. E como o Joe Powell falou, o principal inimigo hoje é a inflação e uma potencial crise habitacional também. As implicações do crash imobiliário chinês podem acabar levando a economia global para alguns anos de muita recessão, se não uma depressão, que é muito pior. E agora eu quero saber da sua opinião. Você acha que tudo irá se colapsar ou a China vai sair dessa mais uma vez como nos outros anos? Acho que desde 2017 essa crise aí vem quase existindo. E se você gostou desse vídeo, por favor, passe adiante. Se você não deixou o like nesse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, sua opinião é muito valiosa pra mim. E não deixe de ativar o sininho. Se você não me segue nas minhas redes sociais, por favor, seja muito bem-vindo. Produzo bastante conteúdo no meu Instagram, no meu Twitter e na minha Twitch também, tá bom? Estarei lá respondendo a vocês, trocando essa ideia e falando mais da economia. Um beijo, um queijo e a gente se vê num próximo vídeo. Cruze, cruze, cruze. Tchau, China!